Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Quem já achou, diga amém. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Eu gosto dessa versão. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Feche teus olhos. Pai, nós te pedimos tua graça, tua unção para a ministração da tua palavra nessa hora. Deus, em nome de Jesus, trata do nosso coração, trata do nosso pensamento, nos leva, Senhor, a pastos verdejantes, a águas tranquilas, que as dificuldades desse dia, os problemas que têm nos assolado durante a semana, não tenham o poder de impedir o fluir da tua palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, lava as nossas mãos, o nosso coração, que estejamos dignos, ó Deus, de estar no santuário para te adorar, Senhor. Que nada em nós impeça que a tua voz ecoe no nosso coração e no nosso espírito. Cerca esse lugar com a tua unção, Senhor. Que a tua palavra aqueça a fé do nosso coração e que através da fé possamos conquistar tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar glorificando ao Senhor. Bem, essa passagem ela traz para nós alguns ensinamentos. E hoje pela manhã estava pregando e citei até um desses ensinamentos. O primeiro que eu quero destacar é o significado de que Cristo edificará ou edificou. Aqui a gente fala de futuro, mas hoje já podemos falar de passado e de presente, porque já aconteceu. Mas dentro do diálogo entre Jesus e Pedro, a primeira revelação que salta aos nossos olhos é que ele edificaria a sua igreja sobre uma pedra. E essa pedra é a confissão de Pedro. Essa pedra é a revelação dada por Pedro aqui. A gente leu o texto e o texto nos mostra que Jesus pergunta para os discípulos o que o povo fala a seu respeito. E aí então a resposta dos discípulos para Jesus é até uma resposta educada, porque eles podiam dizer que o povo estava falando mal de Jesus. Eles podiam dizer que o povo estava dizendo que Jesus era um charlatão. Eles podiam dizer que o povo estava dizendo que Jesus era um falso Messias. Mas não, eles são educados, eles são carinhosos com Jesus, e eles dizem assim: olha, eles estão dizendo que tu és um dos profetas, que tu és Jeremias, Elias, João Batista, tu és um dos profetas. Aí Jesus então pergunta para eles: e vós, e vocês, o que dizem a meu respeito? E aí todo mundo fica calado, nenhum dos discípulos responde ao Senhor Jesus. Eu fico imaginando, sabe, né, aquele suspense e um pensamento. A gente não imaginaria, a gente não imaginava que ele nos perguntaria isso. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa palavra, essa confissão, essa revelação é a pedra fundamental da igreja. Jesus responde a Pedro e diz: não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus.
Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é a revelação que você liberou, eu edificarei a minha igreja. Essa passagem é uma passagem que precisa ser bem analisada, porque existe um trocadilho aí. Porque a palavra, ou o nome Pedro, significa pequena pedra, pedrinha. E aí quando você vai para o original, a palavra usada como pedra, aqui nessa frase, é uma grande pedra, uma grande rocha. Então, traduzindo, era como se Jesus dissesse: também te digo que tu és uma pedra pequena, e sobre esta grande pedra, que foi a revelação que saiu da tua boca, eu edificarei a minha igreja. Sobre a revelação de que eu sou o Cristo, o próprio Jesus se apresentando como a pedra fundamental. Hoje pela manhã eu estava pregando sobre o episódio de Êxodo 17, logo depois, vivido também em Números 20, quando Deus dá uma ordem para Moisés, no primeiro episódio, ferir a rocha, para que a água saísse dela, e no segundo episódio, para que ele falasse a rocha, para que a água saísse de novo da rocha. E aí no segundo episódio, Moisés desobedece e não fala a rocha, mas ele fere a rocha de novo. E eu falava hoje pela manhã que a rocha já foi ferida e ela não deve ser ferida de novo. Jesus é a rocha, Ele é a pedra, a igreja é edificada em Cristo. E ela foi ferida no momento em que o próprio Cristo abriu mão da sua glória, assumiu forma de servo e se entregou, se humilhou. A rocha é ferida no momento em que Deus envia o seu único Filho para salvar a humanidade. Nós estamos falando da crucificação, ali a rocha foi ferida. E ali na cruz Jesus grita: está tudo consumado. Essa rocha já foi ferida uma vez e não deve ser ferida de novo. Mas isso foi a mensagem que eu ministrei hoje pela manhã. Agora à noite, eu só quero reafirmar, usando também os textos de Êxodo 17 e de Números 20, que Jesus é a rocha, Ele é a pedra. E isso fica mais claro ainda aqui no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Você, Pedro, é uma pequena pedra, mas o que você trouxe à tona através da revelação do meu Pai é uma grande pedra, Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre Ele, a partir dele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dizer amém por isso? Bem, então fica aqui essa explicação sobre a primeira passagem desse texto, né? Colossenses capítulo 3, verso 11, é um texto que eu amo muito e que dá respaldo porque eu falei até agora. Diz: nessa nova vida não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Amém ou não amém? Olha para o teu irmão e diga assim: não importa quem você é, importa que Cristo vive em você. Diga para o teu irmão com autoridade: Cristo é a pedra fundamental. O próprio Pedro, depois na sua epístola, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, ele fala sobre Cristo como a pedra que vive, e fala que nós somos vivificados a partir dele, ele como a pedra fundamental, e nós somos abençoados a partir dele. Então, me parece que está bem claro que Jesus é a pedra e que a igreja, ela é edificada a partir de Jesus. Mas a mensagem dessa noite, ela quer abordar um outro tema. Porque nesse texto, além dessa informação sobre onde a igreja é edificada, há uma segunda informação. E é sobre essa segunda informação que eu quero falar em poucos minutos.
a informação do que de fato é a igreja. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus quer que saibamos quem de fato nós somos. Bem, o termo usado aqui para a igreja, quando, Jesus diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O termo usado aqui vem do grego, eclesia. E provavelmente você já deve ter ouvido falar, pessoas, já deve ter ouvido pregações, estudos, afirmando que a palavra eclesia significa chamados para fora. Porque quando você faz um estudo etimológico, você normalmente divide a palavra para entender o significado todo dela. Por exemplo, teologia, você divide a palavra para descobrir o significado, que é estudo de Deus. Tudo que termina com, por exemplo, ecologia, arqueologia, está falando de estudo, certo? E teo, por exemplo, quando a gente fala que o regime da nossa igreja é teocrático, é que é um regime do Senhor, é um regime divino. O democrático é um regime governado pelo povo. O teocrático é um regime governado por Deus. Então, teo fala de Deus. Então normalmente a etimologia nos leva a esse exercício de você dividir a palavra e a partir disso entender então o significado que ela tem. Bem, eclesia aponta para chamar e fora, são duas palavras, chamar, fora. Então, você já deve ter ouvido pessoas dizendo que a palavra eclesia significa chamar para fora. Faz até um certo sentido, tá, irmãos? Faz um certo sentido, porque nós realmente fomos chamados para pregar o Evangelho. Então, a partir da igreja, nós somos chamados para fazer uma obra lá fora. A partir da igreja, usando da igreja como um ponto de partida, nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Então faz sentido ser chamado para fora. Culto na rua, que a gente acabou aqui de divulgar, que vai acontecer no final do mês, E aí tem gente que inclusive usa essa hashtag, igreja sendo igreja, quando a gente é chamado para fora, quando a gente não faz um culto interno, mas quando a gente vai para dentro de uma comunidade, como nesse projeto, para pregar o Evangelho lá. Ok, faz sentido. Existe inclusive fundamento para isso. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Há um fundamento para isso. Só que o significado não é exatamente esse. Pastor, mas quando fala de ser chamado para fora, está falando de estarmos fora do templo, mas fala também de estarmos fora do sistema, fala de sermos diferentes, fala para sermos luz no meio das trevas, chamados para fora, chamados para o destaque, chamados para a santidade. Também faz um certo sentido, mas não é essa a revelação, não é esse o significado exato da palavra. Nós temos um outro significado, e esse outro significado é que vai trazer para a gente a revelação que queremos nessa noite. Quando você usa a versão grega para analisar o Antigo Testamento, quando você busca na versão grega, aonde existe a palavra eclesia, ou melhor, a palavra que dá o significado no grego, que é eclesia, a palavra que você encontra não tem nada a ver com ser chamado para fora. A palavra que você encontra tem a ver com assembleia. Então, você lendo no grego a palavra eclesia e buscando a tradução dela lá no hebraico, a informação que você tem é assembleia. Toda vez que no hebraico a palavra que é traduzida pelos gregos como eclesia, toda vez que ela aparece como assembleia. Guarda isso.
Quando você vai para escritos gregos, para a literatura grega fora da Bíblia, você vai encontrar eclesia como uma palavra que se refere inclusive a uma assembleia política, como um posicionamento de um cidadão diante dos seus deveres e direitos. Está dando para entender? Amém ou não amém? Está dando? O amém foi fraco. Se não estiver dando para entender, me fala que eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Mas, em resumo, para a gente poder ser bem objetivo, em resumo, quando você lê, tanto na Bíblia, e aí estamos falando da tradução grega, ou quando você vê na própria literatura grega a palavra eclesia, o significado que você tem é de assembleia, de reunião. E uma reunião que está ligada, e falando de Bíblia, falando por exemplo do Pentateuco, está ligada aos santos, né? As assembleias convocadas por Moisés, né? No deserto, todas as vezes que ele queria falar ao povo, todas as vezes que ele queria estabelecer regras e leis ao povo, ele fazia uma convocação. Essas assembleias, elas são traduzidas como eclesia. E as assembleias que eram feitas e descritas pelos próprios gregos, quando estamos falando de política, quando estamos falando de empoderamento, quando estamos falando de luta por direitos, luta por posicionamentos, por escolhas, por, aquilo que é dever até do cidadão, também é traduzido como eclesia. Então, igreja é mais do que ser chamado para fora. Igreja, segundo a palavra de Deus, e entendendo bem o significado da palavra usada aqui por Jesus, em Mateus capítulo 16, igreja é uma assembleia, igreja é uma reunião de pessoas, que se posicionam em torno de uma convocação santa, que se posicionam em torno de um credo, que se posicionam em torno de uma fé, e que, se necessário for, vão se posicionar e vão se reunir em torno de direitos que têm enquanto cidadãos. De repente, tudo que eu estou falando aqui não é novidade nenhuma para você, mas para mim gerou, um peso diferente. Para mim gerou uma visão diferente. Porque enquanto nós somos chamados para fora, e como eu disse, faz sentido e existe até embasamento bíblico. Ezequiel capítulo 47, já falei sobre isso aqui, nos mostra um rio que nasce no altar, e na medida que esse rio vai se afastando do altar e consequentemente se afastando do templo, ele vai ficando mais profundo, e o anjo, ele vem com uma fita métrica, com um cordel de medir, desafiando o profeta e mostrando para ele que de acordo com que ele entra no rio, as águas vão batendo na canela, no joelho, na cintura, e cobrem até todo o seu corpo. Então, ser chamado para fora fala também de profundidade. Quanto mais a gente se afasta da igreja para fazer a obra do Senhor, mais profundo nós somos em Deus, mais profundo somos num chamado. É óbvio que nós temos um chamado de Deus para a nossa edificação mútua. Estamos aqui e a gente se reúne como igreja para liberar um sobre o outro uma palavra de Deus, para liberar um abraço, um apoio, para demonstrarmos o amor, e aí mutuamente somos edificados, fortalecidos, protegidos, incentivados, motivados. É óbvio, isso existe, mas há também esse entendimento de que no momento em que saímos daqui, na medida em que vamos nos afastando, vamos nos aprofundando em Deus e sendo usados como boca de Deus no nosso trabalho, na nossa escola, dentro da nossa casa, andando pelas ruas, no ônibus, no BRT, no metrô, no táxi, no Uber, seja onde for. Então, ser chamado para fora é de fato algo que tem a ver com igreja. Mas quando falamos de eclesia, quando falamos da palavra usada por Jesus no estabelecimento da igreja, quando falamos da nossa essência, antes daquilo que fazemos lá fora, estamos falando da nossa reunião, estamos falando de uma assembleia constituída, estamos falando de um povo convocado,
Estamos falando da unidade que deve ser estabelecida. Pastor Samuel, aonde o senhor está querendo chegar? A mensagem dessa noite, para mim e para você, é que ser igreja só faz sentido se de fato nós formos um no Senhor. Ser igreja só faz sentido se de fato nós formos um time. Se de fato olharmos uns para os outros com uma visão e um sentimento de ajuda mútua, de proteção, de encorajamento. Ser igreja só faz sentido se olharem para nós e perceberem: mexeu com um, mexeu com todos. Oh, meu Pai! Porque a gente está vivendo num mundo onde cada vez mais as pessoas estão sendo individualistas, porque existem muitas traições, porque nesse mundo todo mundo passa a perna em todo mundo, porque nesse mundo não existe mais perdão, não existe mais amor, não existe mais compreensão. Nós estamos vivendo no meio de uma geração onde tudo é descartável, onde as pessoas estão valorizando mais as coisas do que os seres humanos, onde as pessoas valorizam mais os animais do que os seres humanos. É comum, sabe, você ver gente se dedicando àquilo que conquista e deixando para trás pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade, ou então porque fazem parte realmente de uma aliança de sangue. É comum você ver uma pessoa, e nada contra, né? Nós temos uma cachorrinha em casa, nós amamos a cachorrinha e tal, mas é comum você ver uma pessoa pegando e dizendo assim: eu confio nela, não confio mais em ninguém. Entenda, eu não estou dizendo que você não pode amar teu cachorrinho, tua cachorrinha, tua gatinha, teu passarinho, não, você pode amar, mas não dá para comparar com o ser humano. Não dá para começar a dizer que eu não quero mais me casar porque eu não confio mais em ninguém. Não dá mais, sabe, para dizer: não, eu não sou mais amigo de ninguém, eu não abro a minha casa para ninguém, porque afinal de contas todo mundo quer me ferir pelas costas. É isso que está sendo pregado pelo mundo. É isso que é pregado agora mesmo, né? Nós estamos assistindo, né? Está passando na TV, e até quando você não quer assistir, você acaba assistindo o Big Brother, e é um monte de gente que é colocada em confinamento. A palavra é essa. Elas são jogadas dentro de uma casa, presas dentro de uma casa, e milhares de pessoas estão vendo o circo pegar fogo. É como se pegassem vários animais que não tomaram vacina contra a raiva e jogasse esses animais ali num lugar, e a gente ficasse assistindo para ver quem é que vai se matar primeiro. Porque se tem uma coisa que todo mundo aposta, é que vai ter briga. Se tem uma coisa, né, que independente de quem seja, e que todo mundo tem certeza, é que vai ter discussão. Que afinal de contas, essa é a geração que a gente vive. E quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, isso foi dito esses dias, pastor Rafael pregou sobre isso, eu também falei sobre isso. Você lê esse texto e você vê, né, a igreja e as portas do inferno sendo citadas. E aí você diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é a igreja que ataca, não são as portas do inferno que atacam a igreja, é a igreja que ataca as portas do inferno. Mas a gente está vivendo dias em que as portas do inferno estão atacando a igreja, e a igreja está recebendo esse ataque, está recebendo o golpe e não está contra-atacando. As portas do inferno estão pregando a individualidade. As portas do inferno estão pregando a autossuficiência. As portas do inferno estão pregando a frieza nos relacionamentos. E a igreja não está contra-atacando, pelo contrário, a igreja está ouvindo isso, está recebendo isso, está inclusive reverberando isso. É isso mesmo, não dá para confiar em ninguém. Não dá.
usando inclusive a Bíblia contra a própria Bíblia. Não, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que não confia, o maldito é o homem que confia no próprio homem. Então não dá para confiar em ninguém. Não confio nem em crente. Eu vou na igreja, eu prefiro não falar com ninguém, porque eu não quero ser abalado nos meus sentimentos. Eu não quero, ser traído pelas pessoas. Porque maldito é o homem que confia no próprio homem. Pastor, está na Bíblia isso, pastor. Está na Bíblia, mas vai ler o contexto. A Bíblia está dizendo que maldito é o homem que confia no próprio homem. Isso nada tem a ver com a questão do caráter, porque todo mundo aqui tem caráter falho. Isso nada tem a ver com ser perfeito. Não, porque senão a gente não se casaria, irmão. Imagina, maldita é a Denise que confiou no Samuel. Não ia poder se casar comigo, mas ela se casou porque ela confia. Maldito é o Samuel que confia na Denise. Não, eu confio na Denise. Só consegui me casar porque eu confio nela. Mas então por que, pastor? Deus diz que o senhor é maldito por confiar nela, ou que ela é maldita por confiar em mim? Porque eu não posso debruçar sobre ela todas as minhas expectativas. Vai ter um dia que eu vou marcar com ela 5 horas e ela vai chegar às 5:30. E aí eu vou ter que ser compreensivo. Até porque vai ter um dia que ela vai marcar comigo 6 e eu vou chegar às 7. Meia hora depois do que ela chegou. E ela vai ter que ser compreensiva. Maldito é o homem que confia no próprio homem, porque nunca foi de Deus que você jogue sobre o seu irmão toda a tua expectativa. Agora mesmo tinha uma família ali, que eu não sei exatamente que hora chegou ali, estava me esperando no gabinete para eu atendê-los, só que eles não marcaram com a Vitória. Eu tive uma reunião aqui de 6 até 7h15, com o pessoal da mídia, do som e tal. Eu tive uma reunião aqui com os irmãos, estava marcada, eu estava aqui com eles. Saí daqui, eu tive que atender uma outra irmã que vai se inscrever no seminário amanhã, que a gente fez uma liberação. Ela conversou com a pastora Cátia, mas teve que passar ali no gabinete. Eu fui ali, estava marcado, ela marcou comigo, eu marquei, e essa família estava me esperando. E quando eu terminei com essa irmã, que eu abri a porta, a família ainda estava me esperando, e a pastora Denise estava cantando já a música que eu sei que era a música que ela cantaria depois da oferta. E dentro da nossa liturgia, nós temos a ministração de 4 canções feitas pelo ministro de louvor, que hoje foi o Guilherme. Depois nós temos a ministração da oferta feita pela pastora Denise. E depois nós temos a canção para o momento em que você vem ofertar. Depois desse momento eu entro. Quando eu abri a porta, eu vi aquela família ali, e eu ouvi a música da pastora Denise. Eu só tive uma palavra para dizer para eles: não posso atender vocês. Ainda assim, vocês viram que, quer dizer, não sei se todos repararam, mas a grande maioria deve ter reparado que eu entrei aqui quando a pastora Denise estava na última frase. Eu chamei a família e eu disse assim: a única coisa que eu posso fazer para vocês agora é orar por vocês. E eu fechei meus olhos e eu disse: Senhor, na tua palavra está escrito que antes da palavra chegar na nossa boca, tu já sabes aquilo que nós vamos pedir. Eu não sei o que eles precisam, Senhor, mas que eles saiam daqui com a tua paz, que excede todo entendimento, que eles possam resolver aquilo que eles precisam resolver. E eu disse para eles: olha, liga para a Vitória, tenta marcar, tenta voltar amanhã, que eu atendo vocês amanhã, tenta vir na terça-feira, eu dou um jeito de atender vocês, mas infelizmente agora eu não posso atender vocês. Agora, imagine se eles tivessem debruçado em mim toda a expectativa. Eles sairiam daqui frustrados e pensando assim: poxa, pastor Samuel não é o pastor que eu esperava que ele fosse. Sabe, irmãos, porque eu não estou aqui para brincar ou para menosprezar o problema de ninguém. Eu nem sei qual é o problema dessa família, mas talvez seja muito grave. E de repente na cabeça deles o pensamento, e naturalmente poderia ser assim: nosso problema é tão grave, o pastor Samuel nem deixou a gente falar. Eu não fui deselegante, eles estão aqui, eles estão assistindo o culto, eles sabem, eu não fui deselegante com eles, mas eu disse: vocês me perdoem, mas eu não posso agora. Eu não posso agora. Jesus, sabedor disso, ele inspira o homem a escrever: maldito é o homem que confia no próprio homem. Porque tem hora que você vai dizer assim: eu preciso de R$1.000 na minha conta hoje, é uma questão de sobrevivência. Você vai olhar para alguém e você vai dizer assim: você pode me dar? E esse alguém vai dizer assim: não posso.
E se você colocar a tua expectativa, você vai ser maldito. Mas bendito é aquele que tem a esperança no Senhor, porque em Deus sempre tem resposta. Então entenda bem, esse é o sentido da palavra. Essa palavra não motiva ninguém a interromper, a cortar laços de relacionamento, não. Essa palavra só mostra para você que existem prateleiras, e na prateleira onde você coloca o Senhor, mas ninguém vai conseguir estar. Mas relacionamentos para nós é uma questão de sobrevivência. No Salmo 133 diz: bom e agradável é que vivamos em união. E aí Davi compara a união com o óleo que desce sobre a cabeça do sacerdote. E não precisa ser muito estudioso para chegar à conclusão de que só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Só o sacerdote tinha acesso à glória de Deus, e para ele ter acesso a esse lugar, ele precisava do óleo sobre a sua cabeça. Então Davi, ele diz assim: a comunhão é como o óleo que dá autorização para o único do povo entrar no Santo dos Santos. Davi está dizendo assim: sem comunhão é impossível ver a glória de Deus. E como a Bíblia explica, a própria Bíblia, na Bíblia está escrito: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você está entendendo a importância do nosso relacionamento? E você acha que o diabo vai ver isso tudo e vai ficar batendo palma? O diabo vai ver isso tudo, e desde as crianças vai começar a colocar divisão. Divisão. Sabe, às vezes a gente está no sítio, né? Agora no retiro, aí você anda, e aí de repente você vê do nada 2 molequinhos se engalfinhando. Na verdade não foi do nada, né? De repente um não emprestou o carrinho para o outro, um desceu na frente do outro e não escorrega, ou então um jogou terra para cima e caiu na cabeça do outro. Mas tu passa e vê 2 crianças se engalfinhando. Aí você chega, dá aquele gritão: oh, o que é isso? Os 2 de castigo sentado. Aí sentado. Eu fiz isso umas 3, 4 vezes lá no sítio. Sentado. Vocês vieram aqui para brigar? Vocês são irmãos em Cristo? Meu pai deixava 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu sou um pouquinho mais bondoso. Vai ficar aí 15 minutos de castigo. Fica 15 minutos, eu dou uma volta. Faço questão de me esconder um pouquinho para ver se eles vão sair do castigo com a minha ausência. Mas não, ficam ali, obedientes. Aí ficaram, aí eu voltei. Quer sair do castigo? Quer, pastor? Dá um abraço nele. Aí deu um abraço. Diz para ele que você ama ele. Ah, eu amo. Tá. Resolveu. Irmão, eu não preciso nem sair e voltar não, só piscar o olho, eles já estão: amigo, que não sei o que, amigo. Resolveu. Mas você acha que o diabo vai bater palma para isso? Se o diabo puder, no meio dessa situação, ele vai interferir, e ele vai fazer um desses e sair correndo e falar com um pai. E aí ele vai dizer assim: pai, meu amigo me bateu. Aí o pai, ao invés de chegar e dizer assim: ah, vai lá e brinca, vocês são crianças, que não sei o que, o pai se levanta e vai falar com a criança que bateu no filho, e dá uma bronca na criança. Aí o diabo vai lá e sugestiona na outra criança para ir lá falar com o pai, para dizer assim: um pai do meu amigo veio e brigou comigo que não sei o que. Aí esse pai vai dizer assim: me mostra quem é ele. Aí você diz assim: não, pastor, isso não acontece pouco. E daqui a pouco você vê 2 marmanjos brigando, discutindo, deixando de se falar no sítio, porque os 2 filhos brigaram por causa de um carrinho. Aí me desculpe o peso da palavra, mas o mais ridículo disso tudo é que o retiro acaba
Aí você vem aqui para a igreja, aí você canta: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Dá um abraço para o seu irmão do seu lado. O cara vira as costas para o outro. Só que ali, no departamento infantil, os dois que brigaram estão lá se abraçando. É hora da gente deixar de ser menino. Ou, de repente, nesse caso, ser como um menino que briga, mas que aceita a correção, pede desculpa e vida que segue. Eclesia, assembleia, comunhão, unidade, um só corpo, o mesmo Espírito. Isso é igreja. Igreja não é cada um por si, igreja todos juntos. Todos juntos. Eu falo isso aqui, sabe, e falo isso de maneira repetida, porque o meu sonho é ver um dia isso acontecendo na igreja. Às vezes lá no retiro até que acontece. Nesse último retiro, então, teve uma hora que eu saí de perto, porque a empolgação estava tão grande, que eu falei assim: já está beirando até a carne, mas saí de perto. Mas porque eu estava ministrando louvor, que não sei o que, papai, no meio da pregação, de repente eu vi o pastor Aldemar se levantando, acho que a Flávia também se levantou, que não sei o que, eu já sei. O pastor Aldemar se levantou, alguém passou mal. Eu já comecei a orar: Senhor, tem misericórdia e tal, não sei quem passou mal, mas tem misericórdia e tal. Aí no final do culto, aquele momento de louvor, de poder e tal, que não sei o que, a pastora Denise chegou do meu lado e falou assim: tem que levantar um clamor pela Maiara. Maiara está aí hoje? Está ali a Maiara. Irmão, não adianta, tem umas cruzes que tu tem que carregar. As cruzes você tem que carregar. Eu assumi a igreja, a Maiara virou para mim: pastor, eu quero pedir desligamento da igreja, porque eu vou me mudar, que não sei o que, papapá, não sei o que. Falei: vai, Maiara, vai, vou morar lá na região dos lagos. Falei: vai, Maiara. Passou uns meses, a Maiara me ligou: pastor, eu acho que eu quero voltar, que não sei o que. Falei: ai, Senhor da glória. Estou brincando. Mas a Denise foi e falou: pastor, Samuel, Maiara passou mal, e a Maiara está grávida. Quantos meses tu está, Maiara? 6 meses de gravidez, e está tendo contração, que não sei o que, papai. E no sítio a gente tem, né, não adianta, faz parte já da liturgia, a gente tem aquele momento de celebração, né? A gente não tinha feito isso no sábado. Eu falei: hoje é o dia da celebração e tal. Falei: irmãos, nós vamos orar pela Maiara, que teve contração, que não sei o que, papapá, para Deus abençoar. Oramos por ela, e depois da oração nós vamos fazer um tempo de celebração. Então fiz a oração por ela e tal, e aí terminou. Falei: irmãos, agora nós vamos ter um tempo de celebração, vou chamar aqui o João e tal, não sei o que. E fui, e Deus abençoe vocês. Aí a gente: tu és o Deus que quebra, e tudo, e eu já fui, tchau, embora, estou aqui no meu canto, e está lá os jovens, adolescentes, tá, muito poder, um pouco de carne ali no meio, tá, faz parte. Gente imaginando, isso é melhor do que estar lá na Sapucaí, está aqui, pelo menos a obra de Deus. Daqui a pouco o pastor Anderson pulou no meio do pessoal, que não sei o que e tal, e eu estou vendo o pastor Anderson pulando, falando: vem, e eu olhando para a cara dele, falando: não acredito que ele está achando. Daqui a pouco eu olhei para trás, ele não estava me chamando, ele estava chamando a minha esposa: vem. E aí quando eu olhei, foi a Denise. Eu falei: ih, Senhor, entregou. Daqui a pouco eu vi pastor Elton foi, já no swing, já nem sei imitar ele, já foi. Falei: Jesus, todo mundo entregue, pastor. E foi emendando a música na outra, e todo mundo pulando, se alegrando e tal. E aí, tá aí. Ali naquele momento eu falei: é isso aí, ó. É isso aí. Porque eu disse que eu sou meio repetitivo e tal, e é um negócio que quando eu vejo lá, eu fico pensando: poxa, a igreja tinha que ter esse sentimento o tempo todo, que é a comparação com o estádio de futebol. Quem já assistiu um jogo aí no estádio de futebol? Levanta a mão aí. Muita gente. Já assistiu na arquibancada mesmo? Ou então na antiga geral? Alguém já assistiu no meio do povão mesmo? Levanta a mão. No meio do povão, não estou falando de cadeira, desse negócio de tribuna, não sei o quê. Não, isso aí não tem graça, aí assiste em casa. No estádio de futebol tu tem que ir para o meio do povo, irmão.
Aí tu vai para o meio do povo, né? Impressionante. Tu chega ali no meio do povo, tu começa calminho e tal. Mas daqui a pouco tu vai se empolgando, e que não sei o quê, e tá na trave, teu coração, e você tem que vigiar, porque tem uns que se esquecem que são crentes, né? Aí manda o juiz para, né? E aí é bom que quando eu vou no jogo, eu vou com os irmãos crentes, que eu fico tudo de olho nos irmãos, Rildo, Cacá, eu fico tudo de olho nesses irmãos. Ô irmão, vigia aí, irmão, a gente continua crente. O fato é que de repente sai o gol. A primeira coisa que não tem explicação é o camarada gastar dinheiro comprando meio litro de cerveja e na hora do gol ele joga tudo pro alto. Não tem explicação, porque ele te molha, porque ele molha você de cerveja. Teve um domingo que eu fui, o Walter não está aqui hoje não, né, da Vitória. A Vitória tem uns sobrinhos alemãos, Vitória mesmo, neguinha, tem uns sobrinhos da Alemanha, que as duas irmãs dela casou com um alemão. E aí um dos meninos veio para cá e tal, não sei o que, o Walter trabalhou no Vasco, e aí porque trabalhou, e a vascaína e tal, e aí falou com o menino acabou, né, mesmo alemão, torcendo pelo Vasco. Aí veio para cá, que não sei o que, o Walter falou, poxa, o sonho dele é assistir um jogo do Vasco. Só tinha um jogo para ele assistir, seria domingo à tarde em São Januário. Nem lembro, Vasco contra alguma coisa. Aí, beleza, falei, Walter, tá bom, vamos embora, eu te levo. A gente vai para o jogo, e de 4 às 6 horas a gente sai direto, vem para a igreja. Aí toma um banho rápido aqui e assiste o culto e tal. Ninguém vai xingar palavrão, não vai precisar pedir perdão de pecado nenhum, a gente vai assistir o jogo tranquilo. E na forma. Se bem que o alemão teve uma hora, ei, juiz, eu falei, ô rapaz, não. Porque ele foi na empolgação, não falava português, mas palavrão ele estava falando que era beleza. E aí saiu um gol do Vasco lá, irmão, um camarada foi, ele jogou um copo de cerveja, sabe, igual em slow motion, né? Eu tendo, val, em mim, eu olhei para ele endemoniado. Eu cheguei aqui na igreja ensopado de cerveja, falei, irmão, qualquer pessoa que pertinho de mim vai dizer que eu estava lá no bar. Poder no sangue de Jesus. Então a primeira coisa que eu não consigo entender é por que jogam cerveja para o alto. O cara comprou a cerveja. Por uma casa de cerveja, se fosse Coca-Cola, qualquer outra coisa, não faz sentido. Tu comprou para beber, não foi para jogar para o alto. É um demônio, joga para o alto para molhar os outros. Agora, outra coisa que não tem explicação é na hora que sai o gol e um camarada que você nunca viu na vida, ele sai do chão, ele aparece diante de você e ele te abraça como você fosse a pessoa mais íntima dele e te agarra e todo mundo Vasco, e o cara fedendo, e aí você está desconfortável, mas você se entrega para aquilo e tu pula e tu abraça o cara também. É um negócio sem explicação, porque a emoção ela vem igual um vulcão. E aqui na igreja, se a gente fizesse uma narração, irmão, vem o Rei dos Reis, ele vem driblando todo mundo, ele dribla a doença, ele dribla em desemprego, ele dribla o diabo, ele passa por um, passa por outro, dá balão, dá caneta, faz, acontece, ele cruza, ele mesmo cabeceia, de repente é gol, e a gente fica assim, ó. Olha para o teu irmão, diga assim, eu me alegro com a tua vitória. Diga para ele, a tua vitória é a minha vitória. Diga para ele, nós estamos na mesma equipe, somos do mesmo time, nós somos igreja. Igreja! Oh! Louvado seja o nome do Senhor! Nós podemos e devemos fazer daqui para fora, mas para fazer daqui para fora, a gente tem que estar coeso, a gente tem que estar unido. Se você tem problema com alguém, você vai lá e fala. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que liberar perdão, libere perdão. Mas não deixe o diabo te isolar e te colocar num lugar de coitadinho, achando que você não merece ou que os outros não merecem. Não, Jesus nos salvou para determinar, estabelecer uma só família. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Igreja. E
E para terminar, sabe, eu gosto desse conceito de eclesia, de assembleia, porque não fala só sobre a reunião dos santos, mas fala sobre posicionamento diante da sociedade. Porque tem gente que só é irmão aqui dentro da igreja, mas quando vai lá fora é cada um por si. Não! É igual mãe, hein? Quantas mães nós temos aqui? Irmão, pai tem isso, mas mãe tem muito mais. Denise bate no peito e diz assim: não gosta dos meus filhos, não gosta de mim também. É ou não é? Denise é leoa. Minha mãe e o meu pai faziam isso. Tinha gente que tinha a cara de pau de convidar eles. Pastor, pastora, queria que vocês viessem jantar aqui na minha casa. Ah, tá bom. Ah, mas só vocês dois, tá? Meu pai ainda ficava assim: não entendi, como assim só nós dois? Não, as crianças de repente. Fico imaginando ela já pensando, né? Tipo tia Marli, né? Ai, o Samuel subindo em cima das coisas. Que uma vez eu fui na casa da mãe do pastor Sebastião e isso marcou a vida da tia Marli. Que ela diz que eu subia nas coisas, que não sei o que, tipo um macaco e pulando. Vai ter que me engolir. Chamou meu pai, eu vou também. Mas tem gente que fazia isso. E eu lembro do meu pai e da minha mãe dizendo assim: não, seus meus filhos eu não vou. Se meus filhos não podem ir, a gente marca em outro lugar, marca outro dia. Mas se meus filhos não puderem ir, eu não vou. Porque ou a gente é família, sabe, é nós, né? É nós. Ou a gente é a família, ou então não tem nem negociação. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu vou pedir ao Senhor para essa ceia gerar para nós, vou chamar os diáconos aqui em cima, renovação do batismo no amor. Pedir ao Senhor para renovar sobre nós esse amor. Amor pela obra, amor pela causa, amor pela igreja, amor pelo pastor, amor pelos líderes, amor pelos liderados, amor uns pelos outros. Família. E se o mundo está pregando o contrário, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Não é o mundo que dita as regras, quem dita as regras somos nós. O mundo fala de desunião, a gente fala de união, e a gente é que manda. A gente é que manda. Não faz sentido nenhum estarmos aqui sentados à mesa com o Pai, divididos, mas nós somos unidos em Cristo Jesus. Pode se colocar de pé aí, em nome de Jesus, querido.